Olá, saudações, Sali. Vamos de literatura francesa. Honoré de Balzac. Honoré de Balzac é aquele, né? Comédia humana. Vários e vários volumes de comédia humana. Aqui no Brasil foi organizado pelo Paul Hornay, né? Que é o tradutor. E Balzac, já falei em alguns outros vídeos aí, né? A questão do autor que tem aquele narrador que vê tudo, sabe tudo, né? Narrador terceira pessoa, onisciente, sabe tudo. E de como ele monta um cenário, um panorama e vai inserindo as personagens que compartilham um mundo comum, um universo comum que é a comédia humana. São vários livros em que personagens se repetem, personagens aparecem na história de outro. Lembra o quê? Lembra o filme da Marvel, né? Então, antes de ter aquele universo compartilhado da Marvel, eu atendo DC também, né? De compartilhar um filme falar de outro filme, então você tem já um Honoré de Balzac fazendo isso no século XIX, né, na transição do romantismo para o realismo, na mesma época do Victor Hugo, do Stendhal, né, antes do Flaubert, antes do Maupassant, antes do Émile Zola, né. Então o Balzac está nessa transição e podemos colocar também isso aqui em literatura e política, porque ele vai falar muito a questão da restauração. O que é a restauração? Assim que acabou o Império Babilônico, Napoleônico, o Império Napoleônico, né? Olha as viagens aqui. Napoleão Bonaparte. Então, o Império Napoleônico, lá em 1815, né, com a derrota na Batalha de Waterloo, aconteceu o quê? A restauração da monarquia. Depois ficaram aquelas crises lá na França, né? Ora é monarquia, ora é república, né? Aquela confusão lá na história da França no século XIX é complicadíssima, né? Mas nesse período até 1830, que é a mesma época lá do que o Vermelho Negro do Stendhal. Já falamos do Vermelho Negro do Stendhal, falando da política no livro, do Julian Sorel, né? E aqui nós temos uma espécie de Julian Sorel também, né? Outro cara revista que veio da província, vai para Paris, né? Faz a fama, vive, né? Vive suas aventuras e desventuras, que é aqui o Lucien Rubempré. Rubempré, que é o nome da mãe, né? Ou Chardon, então você vai ver aqui Lucien Chardon ou Lucien Rubempré, né? Então a história começa na província, né, em Angoulême, que é uma cidade provincial, né, assim, não é Paris, e depois vai para Paris, né? Então é um romance que pode estar naquele ciclo de histórias da província, igual a Eugène Grandet, né? E pode estar nas histórias que acontecem em Paris também, né? E aí tem uns personagens aqui que vão lembrar muitos personagens do Stendhal, do Victor Hugo e depois do Maupassant, né? Do Zola e Maupassant, que é aqueles burgueses, né? Revistas, os nobres decadentes, né? Os artistas que querem fazer fama, né? Então, o jovem provinciano que sai da roça e vai morar na capital, que é Paris, né? E muitos traços aqui são biográficos do próprio Balzac, né? Então, os romances dele mais, né, assim, autobiográficos, né? E aí um livro, assim, que são em 3 partes, e vamos falar sobre a primeira parte, que é a parte na província. Então, primeiro você tem aqui, você vai conhecer a primeira história do Davi Sechard. Davi Sechard vai ser um amigo do Luciano, né? O Luciano. E são 2 amigos que gostam de ler. E aí acontece que o Davi Sechard, ele tem uma carreira mais burguesa no sentido que ele vai comprar uma empresa de impressoras do pai, né? Assim, o pessoal que imprime, né? Lembrar que naquela época tinha uns folhetinhos, tinha uns jornais, né? Então ele vai fazer tipo assim, né? Trabalhar com impressão, inclusive de folhetos, de livros, né? Jovens poetas publicando. E ele tem que manter aquela vida burguesa, só que acontece que ele gasta mais dinheiro comprando livro que imprimindo livros, né? E ele tem que aprender novos modos de aproveitar o papel, né? A produção de papel nessa cidade também é muito famosa. O Balzac faz um panorama da Angoulême, né? Com a parte mais alta, que ficava ali a nobreza, os palácios, né? Os castelos. E uma parte mais baixa, que é um baixo chamado Roumeau, né? Roumeau, que é a parte mais baixa, onde fica ali a burguesia, né, a classe média e o proletariado, né, o pessoal que trabalha nas empresas e tal, né, nas fábricas. E aí o Julian Chardon, né, que vai para Paris chamado de Rubempré, e vai usar o nome da mãe, né, em Paris, mas na primeira parte aqui ele é o Chardon. O Chardon é o boticário da cidade, né, o farmacêutico. Então, o Lucien é um pequeno burguês, assim, o pai é um farmacêutico, mas ele quer, obviamente, ser um escritor famoso, um poeta famoso, tem lá seus versos. E ele é apaixonado por uma figura lá da nobreza, que é a Madame que chama Madame de
Bargenton, né? Que o nome dela é Marie-Louise. Então vamos usar o nome Marie-Louise para falar esses nomes nobres aqui. Então a Marie-Louise, que é uma mulher de 30 anos, né? A mulher balzaquiana por excelência, né? A mulher de 30 anos é assim, o ápice, né? Nas obras do Balzac, ele fica famoso por isso. Porque é aquela mulher que já não é jovem, como as mulheres de 20 anos, né? Inocentes, igual lá a Eugênie Grandet, mas também não é uma mulher mais madura ainda, né? Assim, 40 anos. Então, a mulher é perfeita, né? Ela não é, né, aquela jovenzinha romântica dos 20 anos e também não é já a senhora de idade, com 30 filhos lá, né? Com 5 filhos, 6 filhos naquela época, né? Então, e geralmente a mulher, essa mulher de 30 anos é que é a mulher que gosta de ler poesia e vai começar a se interessar por artistas. Lembrou mais alguém? A Madame Bovary do Flaubert, né? Então, você vê, alguns personagens sempre repetem, né? Então, e vão lembrar também poetas e personagens de obras do Dostoiévski, né? Que obviamente lia, né? Então, vários autores têm esse panorama de época, aqui, por exemplo, Dickens, né? A gente já falou também do Charles Dickens e a política, o Victor Hugo e o Flaubert e o Dostoiévski, né? Que são esses caras que gostam, esses escritores que gostam de fazer o que? Panorama de época, né? Então, o que o Balzac faz? Ele faz uma descrição da vida na época da Restauração, né? Que é essa época em que a monarquia voltou, em que os liberais não são bem-vindos, né? Em que volta a monarquia, volta os clérigos. Lembrar que eles estão restaurando o quê? Aquilo que a Revolução Francesa destruiu, né? Que era aquele império napoleônico, né? E aí a monarquia quer o quê? Restaurar tudo aqui de novo, tirar aquela nobreza que o Napoleão colocou lá, né? A nobreza do império e voltar à nobreza que foi guilhotinada, né? E a mãe do Lucien, Rubempré, é um desses sobreviventes dessa época da Revolução Francesa, né? Então eles são uma aristocracia arruinada. Então tem essa amizade, né, do Davi Sechard, que é o dono lá da gráfica, né, das impressoras lá, que ele quer manter a imagem burguesa, então ele não pode passar por artista, porque vai queimar o filme, então ele não vai ser, se ele passar por artista, ele não vai ser bem aceito entre os burgueses, e não vai ser bem aceito entre os nobres, que sabem que ele não é rico igual os nobres, não é dono de propriedades, né? Tá custando para manter a gráfica lá, né, as impressoras, que o pai vendeu o olho da cara, né? Então ele teve que arcar com as despesas. E aí ele fica admirando também o Lucien, que é aquele cara, né, a figura do poeta, né, que é aquela figura também assim sedutora, igual o Julian Sorel, lá do Vermelho e Negro, né? Então você já viu o panorama de época, né? E você pode fazer esses links, né? Você vai lendo isso, gente, isso aqui me lembra muito Stendhal. Ah, isso aqui me lembra Victor Hugo. Ah, né? Isso aqui com certeza vai inspirar Madame Bovary. Isso aqui vai inspirar o Bel-Ami lá do Maupassant. Com certeza, tem umas coisas aqui. Ainda mais quando ele vai para Paris, na segunda parte, que vai ser o próximo vídeo, eu vou comentar. Quando ele vai para Paris, aí ele vai ver o jornalismo, a política, né? Então ele vai ver que muitas coisas da sedução dele lá na província não vão funcionar lá em Paris, né? Que é outro mundo, né? Depois esse assunto vai voltar no Bel-Ami, o Bel-Ami do Maupassant, né? Lá no realismo, naturalismo, né? 1880 e tal. Ou seja, esse livro aqui, 1830, 37, 40, ou seja, 40 anos depois, o Maupassant vai pegar o mesmo ambiente que de jornalismo, de política, de bastidores, de nobreza decadente, né? Interessantíssimo, interessantíssimo como é que a literatura francesa consegue dialogar, né? Esses vários autores, cada um maior que o outro, né? E um consegue dialogar com o outro, né? Então, assim, é impressionante isso aí. Então, o que a gente está fazendo? Dando esse panorama aqui. É uma cidade província, né? Tem os dois amigos que gostam de ler, um gosta de escrever, né? De escrever a mais, que é o Luciano, ou Luciano, né? Que é mais traduzido aqui. E aí ele vai se envolver então com essa madame, que é a Marie-Louise, né? Que é uma dama de sociedade, tem lá o seu salão, né? Tem lá o seu mundo da poesia. Então aí vai começar a surgir ali uma fé, né? Vai surgir uma fé, igual com o Julian Sorel, né? E a esposa do prefeito, né? Lá no Vermelho e Negro. Né? Então vai começar a ascensão social, né? Um filho de farmacêutico vai ser aceito num salão de nobreza, né? Um filho de um pequeno burguês vai ser aceito no salão de nobreza, assim como lá o Marcel Proust, né? Marcel Proust da burguesia, que vai ser aceito nos salões da nobreza, lá no Em Busca do Tempo Perdido, né? Aquela série de livros que a gente leu do Marcel Proust, que é dessa época
1880, 90, caos Dreyfus, né, o Dreyfus, e o início do século XX até a Primeira Guerra Mundial, né? Então é interessante como é que a literatura francesa é um monte de diálogos, né? É um monte de diálogo, os autores com outros autores, né? E montando esse imenso mosaico que é a literatura francesa, né? Assim, uma inspiração das primeiras literaturas modernas, né? Se considerar assim, de século 18, 19 para cá, né? A história se passa, então, na restauração, que período que é esse? 200 anos atrás, né? Então, 1815, 1820, 1830, né? Nessa base aí. Então, o Luciano, ele vai se envolver com essa madame, aí vai ter que ter duelo, né? Tem as cenas de duelo, e eles percebem que não vai dar muito certo, né? Esse amor desse jovem de uns 20 anos, né? Com uma senhora, né? Já de 30, né? Que naquela época já, né? A mulher balzaquiana, e aí eles vão ter que ir para a capital, Paris. Que aí vai ser a segunda parte do livro, que é justamente isso, né? Ou seja, aquele jovem provinciano, aquele poeta de província, vai querer brilhar em Paris. Será que ele vai conseguir? Né? Será que terá sucesso nessa empreitada? Será que ele vai conseguir, né? Assim, a fama, por exemplo, que o Julien Sorel, lá no Vermelho e Negro, né? Quase conseguiu, só que ele teve aquelas, né? Quem lê o livro sabe que o Julien quase chegou lá, né? Quase chegou lá, mas devido às burradas que ele foi fazendo, né? O seu Julian quase virou nobre, né? Quase casou com a filha do nobre, quase herdou propriedades, mas, né? Quem lê o livro sabe o que aconteceu lá, não vou, né? Já falei de política lá no livro, já falei do enredo e tal. Mas é interessante que esse cidadão aqui, o Luciano de Rubempré, ficou mais famoso que o Sorel, né? Que hoje a gente lembra muito, né? Mas é na mesma época, né? Então, porque o Balzac, ele escreveu muito livro, né? Então ele ficava horas escrevendo, assim, à base, né? Muito café, imagino, né? E aí ele ficava horas escrevendo para ele compor esse imenso panorama, que é essa epopeia burguesa, né? Que vai com inspiração, por exemplo, um Tolstói, né? O Tolstói ele escreve um romance moderno, burguês, mas o tom é de uma epopeia medieval, assim, né? A epopeia das Cruzadas. Então, ele vai mostrar então como é que era a vida burguesa, esses vários estratos da sociedade e aqueles burgueses que chegaram à nobreza, aqueles nobres que perderam tudo e viraram burgueses, né? Passaram perder as terras, né? Porque a grande riqueza da nobreza são as terras, latifúndio. E aqueles burgueses, por algum motivo de educação, por fama, né? Por sucesso literário, jornalismo, vão subindo na escala social, o arrivismo social, e eles vão ficar famosos, vão ficar ricos também, né? E vão entrar para a política, né? Que aí alguns vão conseguir, outros não. Não vou adiantar o que vai acontecer com o Luciano, né? O Luciano de Rubempré, né? Que aqui por enquanto é só o Luciano Chardot, o menino de província que vai nutrir amores aqui por essa balzaquiana, né? Que é a Marie-Louise, né? A senhora de Bargenton. Né? Agora, interessante, né? A influência do Balzac, né? A influência do Balzac que a gente tem hoje, né? Quando fala assim, esse é um narrador balzaquiano, é no sentido do narrador ele trabalhar com esses panoramas, né? Ele sempre de fora para dentro, não que não trabalhe a personagem, né? Só que o personagem dele não trabalha de dentro para fora ao nível de um Dostoiévski, né? Então tem essa diferença. Então, tem uma influência do Balzac no Dostoiévski, mas o Dostoiévski é mais psicológico, né? Nesse ponto, o Dostoiévski é mais leitor de Stendhal, né? É uma coisa que o Nietzsche gostava dos dois, né? O Friedrich Nietzsche elogiava tanto o Stendhal quanto o Balzac, no sentido de que eles partem de dentro para fora. O Balzac trabalha personagens inesquecíveis, que marcantes, só que aí ele dá um panorama. Então ele vai começando a cidadezinha, os bairros da cidade, as empresas que tem na cidade, as indústrias, as famílias, e aí depois é que ele vai inserindo o personagem, né? Então, ou seja, primeiro ele cria ali qual a época, qual o local, quem vive naquele local, né? E aí você vai inserindo os personagens, esse personagem aqui da pequena burguesia, esse aqui é o artista, esse aqui é o nobre, né? Então ele vai trabalhando assim, né? Um pouco semelhante ao Dickens, né? Que também compõe lá o panorama de Londres e depois vai inserindo os personagens também, aquele ciclo de romances, né? Que não é unificado igual a comédia humana, né? Comédia humana, como eu te falei, é o mundo do Balzac, né? Os romances se referem, né? Tem interreferências, né?
personagem de um romance parece em outro personagem. Não imagino que, né, não li todo o Dickens, também nem li todo o Balzac, mas há essa diferença, né? O universo do Dickens é aquela Londres do século XIX, mas aqui a Paris do Balzac, ela está espalhada nos vários livros da comédia humana, né? E os personagens também a gente vai ver nos próximos vídeos que os personagens aparecem, né, em outros livros da mesma série, né? Então eles são unificados no mundo do Balzac, nesse sentido aí que eu estou falando, né? Mas nos próximos vídeos vai ficar mais claro isso aí, se não ficou claro nesse aqui, né? O que eu estou fazendo é só a introdução mesmo, né? Que é impossível. Eu vou gastar uns 4 vídeos para falar desse livro aqui, porque a quantidade de informação que tem aqui é igual aos Miseráveis lá do Victor Hugo, né? Se eu fosse fazer aqui uma série do Miseráveis, eu faria 10 vídeos, né? 10 vídeos só para ler os Miseráveis, né? Então, a comédia humana seria mais ou menos isso, um painel de época do século XIX, ok? Então fica aí a dica, né? Honoré de Balzac, As Ilusões Perdidas, e aguardem mais vídeos, ok? Obrigado pela atenção e não deixem de compartilhar.